Podcast Mapeando Cuidados. Sou Carla, promotora de justiça, estou na coordenação do Centro de Apoio em Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado do Piauí. Hoje iniciaremos o 10º episódio do podcast do projeto Mapeando Cuidados, com o tema Comunicação Positiva no Ambiente do Trabalho. Estamos com a psicóloga Gabriela para conversar com a doutora Neylan Argento. Ela é atuante no panorama da mediação da comunicação não violenta há 10 anos. É especialista em gestão de conflitos e docência superior. Servidora do Ministério Público, atuando no NUPAR, do Ministério Público do Estado do Piauí, Núcleo de Práticas Autocompositivas e Restaurativas, sob a coordenação da promotora de justiça, doutora Sinara Barbosa. Ela é instrutora judicial na formação e capacitação em mediação judicial promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Neylan Argento também é professora de pós-graduação em temas ligados à mediação e conciliação. Ela é mediadora de conflitos judicial e extrajudicial. Neylan também é palestrante de temas ligados à comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg, negociação integrativa e aos métodos autocompositivos. É mentora no desenvolvimento do perfil do mediador. Seja bem-vinda, doutora Neylan Argento, ao nosso podcast de comunicação positiva no ambiente do trabalho. Então, a gente inicia a fala agradecendo pela oportunidade, porque um podcast como esse correio de mensagens, ele pode chegar a muitos lugares, né? Não só no ambiente de trabalho, mas o ambiente familiar, social. E a comunicação, como bem o convite nos trouxe até aqui, com base nas experiências que a gente já vem observando ao longo do tempo, é essencial para o bem viver. É o essencial uma comunicação ser assertiva, com uma busca em se expressar melhor, de forma positiva. Muitas vezes nós vivemos, como já foi até mencionado aqui, situações que requerem essa melhor comunicação com o outro e consigo mesmo. Então, a comunicação não violenta, ela é uma dádiva que eu percebo na minha própria vida. A revirada que ela já proporcionou para os meus relacionamentos, no ambiente familiar, no ambiente do trabalho. E, enfim, eu acredito que há infinitas possibilidades de melhorias nas relações. Neylan, o que é a comunicação não violenta, que também muitos usam com a abreviatura CNV? E como pode ajudar a melhorar os relacionamentos, não só no trabalho, mas na família, com os amigos? A CNV, a comunicação não violenta, com base nas orientações passadas por Marshall Rosenberg, que foi um terapeuta, que percebeu que os tratamentos que ele ia ministrando através de apenas medicamentos, em alguns casos, uma boa comunicação poderia trazer o benefício àquelas pessoas. Então, Marshall Rosenberg, ele criou um sistema, uma linguagem específica de abordagem aonde a pessoa possa buscar um autoconhecimento e compreender a si mesma, como com esse conhecimento ela possa, ao ouvir a outra, ao se comunicar com o outro, buscar esse alinhamento com esse método. É um método na realidade. E este método, ele traz outros elementos, né, que a gente poderia, e vamos falar sobre isso ainda, os 4 princípios basilares da comunicação não violenta, mas junto a isso, abordagens, por exemplo, a linguagem do coração, falar e ouvir com o coração. A CNV, ela proporciona às pessoas um aprofundamento naquela comunicação, onde se busca elementos e várias ferramentas da comunicação que proporcionam esse melhor ver, essa melhor relação, como a gente trouxe aqui, né, no relacionamento entre as pessoas. E isso, na prática, sim, tem grande resultado. Porque a gente vai observar no decorrer desse diálogo de hoje que várias situações nós nos encontramos onde, a todo momento, nós estamos passando por diversos desafios. E muitos deles advêm de uma comunicação violenta. Vem de uma comunicação que, embora a pessoa não tenha a intenção de passar em um formato violento, às vezes só uma expressão, o tom de voz, isso pode tornar aquele momento cheio de ruídos e surgir ali um conflito e acabar interferindo nessa relação. Então, tem várias ferramentas que a gente pode observar na prática, como, por exemplo, ouvir, silenciar. São ferramentas que a gente no dia a dia já conhece,
mas que precisamos ter uma atenção plena, precisamos trazer a nossa consciência daquele momento para que a gente possa utilizar delas e fazer a diferença. Sou Gabriela Amâncio, uma das psicólogas do Ministério Público do Piauí, e gostaria também, doutora Neylan, de saber quais esses principais componentes da comunicação não violenta que a senhora citou, né? E como eles se integram no processo de comunicação. É importante perceber que isso é um processo. A gente vai apresentar aqui, é uma sistemática, porém é um processo a evolução disso para que você possa passar a exercer a sua comunicação com base nesses 4 elementos, que junto a ele tem outros aí que a gente ainda vai trazer para vocês também. Mas vamos lá, eu estou diante de uma determinada situação e nós vamos precisar de 4 pontos importantes. A observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Como assim? Não compreendi isso muito bem. Bom, quando você vai buscar expressar algo, você precisa algo do outro, seja o que for. E a gente traz, dentro desses princípios, apoiando os 4 elementos, por exemplo, a genuidade, ser genuíno, ser sincero, ser franco, ser verdadeiro, ok? Então você está frente a uma outra pessoa, você precisa levar um pedido, você precisa corresponder a uma necessidade sua que não está sendo atendida, ok? Bem, a pessoa, você está ali iniciando um diálogo e a pessoa traz uma observação, traz uma fala, algo que já de início lhe traz um sentimento, eu vou chamar de negativo, lhe traz uma frustração, uma irritabilidade, enfim, que também é natural. O que você vai observar que está acontecendo com você? Primeira coisa, você observa a si mesmo. O que aquela pessoa falou ou demonstrou que trouxe em mim esse sentimento, essa sensação de desconforto. E isso já chamo do lado, em paralelo, a atenção plena, a luz da consciência. Peraí, olha, parece que não gostei, alguma coisa está acontecendo comigo. Isso tudo são instantes, você percebe isso. E ao mesmo tempo, e eu estou abreviando muito isso, porque é dentro de processo que a gente traz essa abordagem, mas ao mesmo tempo você olha para o outro e começa a perceber, observar, e não julgando, não analisando já aquela fala, aquela atitude, o que está por trás. Quais são os elementos que aquela pessoa está trazendo para você na realidade? Isso sem julgamento. Ao momento em que você volta para si e observa qual foi o sentimento que lhe trouxe, e ao outro, o sentimento que possivelmente esteja passando por ele, a gente vai se aproximando às nossas necessidades latentes e às necessidades do outro. E o nosso diálogo já começa a aproximar uma camada mais profunda de harmonização, de busca da empatia e da harmonização naquela relação. E, por fim, você elabora o seu pedido. E o seu pedido, ele precisa ser específico, ele precisa ser claro. A gente não pode incorrer naquela situação, não deve, de que presumir que o outro está entendendo o que você está querendo. Então, basicamente, esses 4 elementos, a observação, a identificação do sentimento, que te traz a necessidade, e o pedido que você quer realizar, ele tem várias etapas dentro de cada um deles que a gente precisa observar. Vou repetir para que fique uma coisa mais acessível para você aí do outro lado. Observar sem julgar. Identificar o que está acontecendo com você. Ao momento que você identificar, você já vai corresponder a uma ou, às vezes, várias necessidades que não estão sendo atendidas. E aí você vai formular o seu pedido. Porque o outro, quando consegue conectar com você através dos seus sentimentos e das suas reais necessidades, há uma grande possibilidade de consenso, uma grande possibilidade de compreensão naquele diálogo. Doutora Neylan, quais são os benefícios da comunicação não violenta para as relações interpessoais? Um dos maiores benefícios que eu realmente compreendo é a possibilidade de você entender a si mesmo, se conhecer, que é o autoconhecimento, lhe proporciona possibilidades de, por exemplo, em situações difíceis, um controle emocional, te possibilita a utilizar no diálogo o melhor do outro e o melhor de si mesmo, porque a comunicação não violenta, como a gente já falou, ela vem, não é só esses 4 elementos, mas dentro dela vem muitas situações, princípios, que a gente, quando acaba fazendo o estudo,
vai se vendo em cada momento da fase da nossa vida. Então, seria essa o retorno que eu te passo. Ou seja, é um treino, temos que levar para a vida e não querer que da noite para o dia já a nossa mente consiga realmente se treinar nesses 4 elementos, esses 4 pilares, mas que a gente mentalize e consiga ao longo da nossa vida como propósito de melhora pessoal, que isso vai nos trazer uma felicidade interior, ou seja, saúde emocional, saúde mental. E de que forma, doutora Neylan, a CNV ela pode ser aplicada para resolver conflitos em situações de alta tensão emocional? Ou seja, aquele conflito que já tem muito ruído, não é? Que a parte, às vezes eu tenho uma parte hierarquicamente muito superior e uma outra muito inferior, que tem seus temores, às vezes em relação a estar na iniciativa privada, com medo de perder um emprego, ou está no próprio serviço público e conhece, né, as condições hierárquicas que existem dentro do serviço público, ou seja, existe, não é, um nivelamento que causa uma grande tensão e às vezes isso traz um sofrimento emocional. Como pode ser aplicada a CNV nesse caso? Aquele momento da alta tensão emocional que nós temos é o momento mais apropriado para lembrar de determinadas situações, como trazer à luz da consciência como você está. Lembra que eu falei? É se perceber diante daquela situação como eu estou me sentindo? Ponto. Então, isso já vai lhe trazer uma ferramenta para você lidar com aquela situação. Isso em situações inesperadas, porque situações em que a gente já vem vivendo dentro do decorrer, digamos assim, exemplo prático de vários dias, a gente tem a oportunidade de estar refletindo. Refletindo em quê? Aonde me afeta? Realmente, quais sentimentos que toda vez diante de determinada situação, a gente pode trazer um outro exemplo bem específico, mas eu me sinto de tal forma. Por quê? Porque muitas vezes, e aí, gente, eu vou falando aqui, vocês vão depois tentando se conectar com a minha fala, aquelas duas pessoas que estão naquele diálogo, embora uma esteja dentro do seu ambiente hierarquicamente inferior e a outra superior, mas são pessoas. São pessoas que estão ali com seus determinados interesses reais. Que interesses são esses? Necessidades essenciais diante do trabalho, diante da pessoa como ser humano, de suas necessidades essenciais. Aí a gente lembra da pirâmide de Maslow, que ele traz as necessidades de forma que a gente vai se encaixando dentro desse processo como um todo. Mas vamos mais aqui para a base. Estamos diante de um conflito específico onde a comunicação possa estar tendo ruídos. E o que são ruídos? Ruídos muitas vezes são uma má elaboração do que se quer. Lembra? Que se a gente utilizar esses 4 elementos, a gente possibilita uma maior eficácia a fazer um pedido, que aquele pedido seja franco, real, sem exigências, claro, específico. Então, vamos lá, vamos voltando aqui na reflexão. Então, essa pessoa que está se comunicando com o outro, que já tem uma diferença hierárquica, mas que conhece seus elementos de trabalho, que conhece na realidade a sua função, por exemplo, o resultado do outro, a necessidade do seu chefe, digamos assim, direto. Isso já vai alinhando, porque essa é a proposta da comunicação não violenta. É esse alinhamento da necessidade de ambos, dos interesses que cada um tem, e a gerar empatia, a perceber que, peraí, vamos então encontrar a melhor forma. Isso é CNV, é essa possibilidade de se escutar. Essa possibilidade do não julgamento, essa possibilidade de ter uma comunicação clara, específica. Olha, embora às vezes a gente não concorde com o outro, mas a gente compreende as colocações do outro. E essa abertura de diálogo, às vezes nós temos barreiras, porque o próprio ambiente de trabalho gera isso. Então seria tentar superar essas barreiras, né? E eu gostaria de trazer um exemplo prático aqui. Por exemplo, um superior seu chega, você está ali, às vezes até colocando na prateleira de um supermercado um produto. E você percebeu que aquele produto poderia ser colocado em um outro espaço. É uma ideia que está surgindo aqui para a gente dialogar. Aí o seu chefe direto chega e diz assim, que foi isso? Por que você mudou isso de lugar? Não é assim que se faz. Da próxima vez, por favor, chega até a mim, me pergunte e traga essa mudança. Então, o que pode acontecer? A outra pessoa que estava ali, dando o seu melhor, esse no ponto de vista da análise que eu estou fazendo aqui. Eu estou me colocando na posição dos dois lugares. E aí, deu o seu melhor,
gerando uma possibilidade de mudança, de melhoria. Aí seu chefe, que ele tem, digamos, um respeito muito grande por ele, traga esta abordagem que gera nele o quê? Um desconforto. Então, se ele tiver a CNV, que é um processo, a gente já falou, ele possa identificar a primeira coisa que poderia ser para esse colega que está aqui ajeitando a prateleira. O que está acontecendo com o meu chefe? Essa não é uma abordagem comum dele. Não é assim que... Isso tudo, pensamento, reflexão. Por que está acontecendo isso? E já muito me gerou... rápido, né? E tudo rápido, instantâneo mesmo. Instantâneo, por isso que não é fácil, né? E assim, nisso, um bom diálogo, uma comunicação com esses 4 elementos, eles vão compreender o papel de cada um, o que estava acontecendo, os ruídos que ocorreram e harmonizar. Então, isso na prática dá efeito. Isso na prática é real. Eu tenho várias experiências disso, mesmo, de grande sucesso na minha comunicação. Bem interessante, doutora Neylan. E assim, de forma prática, como o emissor da mensagem, né, pode entregar essa mensagem de forma clara e empática? Ao se deparar em uma situação como essa, por exemplo, desse rapaz, vamos trazer na prática essa ideia. Eu coloquei rapaz aqui, mas poderia ser uma moça também. Se dirigir realmente, aí tem que ser analisado. É aquele momento, ele estava ali, enquanto ele estava fazendo uma atividade, tinha terceiros que passavam por aquele momento, não era o ambiente adequado. Então vamos analisar que eles estão em um outro ambiente, tá? Apenas para conversar e entender aquela situação. Ele poderia chegar, senhor Pedro, também é um nome hipotético. Aquele momento em que eu estava colocando os materiais na prateleira, que sim, surgiu para mim a ideia de tentar mudar algo para que pudesse, na minha percepção, fosse algo positivo. Uma mudança, maior visibilidade. Então, com essa situação, eu compreendi que eu estaria fazendo o meu melhor. Mas eu percebi que isso gerou em você um desconforto. Um sentimento que eu ainda não consigo compreender, e se você puder trazer para mim o que foi que gerou, e aonde que atingiu de forma negativa para você isso. Porque assim nós poderíamos juntos, talvez, resolver da melhor forma isso aqui. Porque quando você trouxe aquela fala, eu me senti angustiado, eu me senti desatendido, desmerecido, porque eu realmente tinha a intenção de dar o meu melhor. Mas é isso. Seria possível agora você trazer para mim o que foi que aconteceu realmente para que a gente possa, em conjunto, se ajustar? Porque eu realmente tenho a necessidade do seu reconhecimento. Uhum. Então, se você puder trazer de uma forma que eu possa compreender melhor, tenho certeza que eu vou superar, porque eu realmente estou muito angustiado. É trazer esse sentimento, né? Real, genuíno. Uhum. E a real necessidade dessa comunicação, né? Ele demonstrou que ele estava dando o melhor, que ele queria uma visibilidade. Então, levar mais informações. Quando você avalia algo trazendo essas informações específicas adicionais, ela sai do campo do julgamento e fica apenas no campo da análise. E aí a gente consegue se comunicar melhor, porque se percebe que a intenção não é de julgar, a intenção era de dar melhorias, né? E é interessante também, doutora Neylan, colocar que a comunicação não violenta não é só de palavras, né? Às vezes nós nos comportamos, né? A comunicação não verbal muitas vezes também tem essa violência, né? Tem. E acaba trazendo essas dificuldades, né? Nas relações interpessoais de modo geral, não só no trabalho, né? Porque a violência, ele é um ponto normal do ser humano. Sermos violentos, ele já vem da nossa análise reativa das coisas, das situações. Por isso que habilidades, autoconhecimento e inteligência emocional, a comunicação não violenta com suas ferramentas, podem nos ajudar em situações desafiadoras. E a melhorar o quê, gente? Alcançar o quê? O que se quer, o que se necessita. E nós normalmente não paramos para pensar, olha, eu estou numa situação difícil, ou então aconteceu algo, deixa eu lembrar aqui que tem uma ferramenta. Tudo isso realmente é um processo, mas ele é eficaz. Eu trago isso com experiência. Doutora Neylan, e quais são os maiores desafios ao implementar a comunicação não violenta no dia a dia e como superá-los? Eu vejo que se fala muito da saúde mental, mas se sabe da necessidade, não é, de melhorar produções, melhorar resultados. Como é que nós podemos implementar no serviço público, nas empresas, essa comunicação não violenta?
tanto o empregado quanto o empregador, eles precisam dar resultados. E aí a gente coloca a questão das escolhas, das não exigências. Como pode um superior hierárquico, um chefe, um líder, trazer um pedido sem exigência, sabendo que, na realidade, ele precisa trazer aquele resultado? Mas olha só, se a gente fizer uma comunicação violenta com aquele, vou chamar de operário, com aquele colaborador, será que nós vamos conseguir o resultado que precisamos alcançar? Será que se nós aplicarmos uma comunicação mais assertiva, e sim, utilizando esses 4 pilares da observação, da identificação do sentimento, da necessidade, e fazer o pedido específico, porque, gente, não é só isso. Às vezes a gente olha para isso e diz, olha, será que isso é verdadeiro? Será que isso realmente traz resultado? Fica isso é normal. Outro ponto que a gente se coloca em desafios é você ter conhecimento disso, mas aquele que está se comunicando com você não tem o mínimo conhecimento desses elementos. Eu diria que esse é um dos maiores desafios, é superar isso. E a responsabilidade desta superação é sua, realmente. É de você que já conhece esses elementos. Então, assim, são vários desafios que se tem. O não conhecimento específico é um deles. A abordagem, não reconhecer que a abordagem da comunicação não violenta, que é realmente falar de forma genuína, é falar com o coração, é uma camada mais profunda de do ato de se comunicar, é uma arte. É uma arte de se comunicar. Sim, tem resultados. E quando você se depara diante de uma situação que você realmente precisa dar resultado no final do trabalho, essa relação mais próxima, mais humana na fala, a gente compreende como ela é importante para você realmente alcançar o resultado que você precisa. Que aquele colaborador possa trabalhar com amor, com alegria, com a vontade de trabalhar. Porque tudo isso vai ser contraposição. Tudo isso vai ser o contrário. Se ele trabalhar de mau humor, se ele trabalhar triste, se ele trabalhar angustiado, se ele trabalhar forçado, sem compreender que é uma escolha dele estar ali, o resultado também vai ser afetado. Então, eu acredito que realmente levar a comunicação não violenta da forma mais assertiva possível, trabalhar. E eu acho que você trouxe uma das suas falas nessa última abordagem, de que forma também mais específica? Penso eu que treinamentos, oficinas, ofereça oficinas para isso. O que seria oficinas? É na prática, em um determinado período de tempo, exercitar isso, praticar. E não só com os colaboradores, mas fazer escalas de capacitação para que também a liderança possa ter a mesma oportunidade. Porque eu volto a falar, a base da comunicação não violenta, a essência da comunicação não violenta são pessoas, são humanos. Gerar empatia, o não julgamento, enfim, são pilares da essência do ser humano. A CNV ela tem uma relação direta com a saúde mental das pessoas? Com certeza, na minha opinião, e com base nos estudos e na própria experiência. A gente está em uma situação de desafio. Uma situação que, por exemplo, você daria logo um grito de reação. Você logo diria um não, aquele não imediato. Não faço, não quero, não vou fazer. E ao invés disso, você se tornar pleno no sentido de observar o desconforto e perceber que o não é possível, mas saber dizer aquele não. A forma, a abordagem que você vai levar isso, você vai diminuir o seu sentimento de culpa, você vai levar para o outro uma aceitação real daquele não. Aumenta a chance de um bem-estar emocional das pessoas. Doutora Neylan, foi muito enriquecedor, suas orientações sobre a comunicação não violenta no ambiente do trabalho, mas que também, aprendendo esses pilares, nós podemos usar na nossa família, nos nossos relacionamentos pessoais, profissionais, ou seja, em todos os aspectos da vida do ser humano. Nós agradecemos, doutora Neylan, pelas orientações. A comunicação ela é um princípio, das relações interpessoais, e na clínica, por exemplo, ela é um instrumento fundamental, para abordar a questão da saúde mental, das melhoras. Então, é importante realmente o autoconhecimento para reconhecer que precisa mudar, por exemplo, a sua comunicação com o outro. Então, eu agradeço, a doutora Carla também pela oportunidade de ter esse conhecimento mais aprofundado.
Eu também agradeço muito a oportunidade. Defendo a bandeira da comunicação não violenta realmente há 10 anos, quando eu me identifiquei e comecei a observar como eu poderia aplicar aquilo na minha vida para melhorar minha relação com as pessoas, porque o ato de se comunicar realmente é muito delicado, é uma arte mesmo. E assim, o que eu gostaria de levar para todos são 3 dicas. A primeira, realmente passar a observar as coisas ao seu redor e não levar ao julgamento, porque somos naturais, somos seres humanos e temos o hábito do julgamento. Mas ao trazer, analisando, isso deixa de ser um julgamento e passa a ser uma análise específica daquela situação. Ter esse autocuidado. O outro ponto realmente é a atenção plena, é a ferramenta de trazer à luz da consciência aquele momento do aqui e do agora do que está acontecendo. E eu diria também que autoconhecimento. Olha, a dificuldade que nós temos de identificar os próprios sentimentos diante de determinadas situações é um leque, é uma expansão de identificar qual ou quais sentimentos estão passando conosco. Isso seria a maior dica que eu dou para todos, inclusive para mim também, porque sempre é uma evolução para nós, é o autoconhecimento. Isso vai ajudar você a identificar melhor as questões do outro. E identificando a do outro e a de si própria, a comunicação pode fluir de forma harmoniosa, né? Gerando a empatia, a compaixão. Então, muito obrigada. Estamos encerrando o 10º episódio do podcast do projeto Mapeando Cuidados com o tema Comunicação Positiva no Ambiente do Trabalho. Rádio MPPI apresentou podcast Mapeando Cuidados.